Senhor Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Paizinho, mais um dia que nós podemos nos reunir e poder falar de assuntos que são tão importantes para a gente, para tantas mulheres e para a sociedade, Senhor Deus. E o Senhor abençoe a Laudeci agora no que ela vai falar, que o Senhor a use, Deus, que seja um tempo bom aí de reflexão, que nós estejamos com os corações abertos, a mente aberta, para entender e refletir mais sobre esse assunto. Também agradecemos pela vida da Cecília, Senhor Deus, que o Senhor a abençoe, cuide dela, da saúde dela, que o Senhor realize todos os sonhos dela conforme a tua vontade, que é boa, feita e agradável, Paizinho. É em nome de Jesus que nós oramos, amém. 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 É contigo, mulher. Muito bem. Como todo mundo já chegou e viu, e a gente já brincou um monte, então, a mulher e o mundo do trabalho, nós vamos tratar de um breve histórico da mulher no mundo do trabalho, mulheres no mundo do trabalho na Bíblia, a diversidade de funções da mulher no mundo atual e troca de experiências. Então, esse aqui é um cartazinho apenas para mostrar o que nós vamos trabalhar hoje, e não é necessário deixar aqui. Então, assim, pode tirar e ampliar a tela para aparecer todo mundo sem problema. Valeu? Ótimo. Então, eu fiz alguns levantamentos. Gente, eu li tanto texto sobre as mulheres nesses dias, né? A vida das mulheres e tal. Na nossa reunião no sábado passado, a amiga da IED, que eu não lembro como que chama? Vai, Noemi, você que sabe o nome. Marlene. A Marlene, ela comentou, né, sobre o Dia Oficial, né, sobre a origem do Dia Internacional da Mulher, né? E eu li sobre isso, li algumas coisas aqui e vejam só, eu achei uma coisa interessante sobre o Dia da Mulher. Diz assim, ó, eu vou até ler. Muitas pessoas consideram o 8 de março apenas uma data de homenagem às mulheres, mas, diferente de outros dias comemorativos, ele não foi criado pelo comércio e tem raízes históricas mais profundas. Então, tem um histórico do Dia da Mulher, e ele foi oficializado pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, em 1975, então não foi uma coisa que faz tanto tempo, né? Em 75. Hoje a data é cada vez mais lembrada como um dia para reivindicar igualdade de gênero com protestos ao redor do mundo, aproximando-a de sua origem na luta das mulheres que trabalhavam em fábricas nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Então, na verdade, o Dia das Mulheres começou, como continua até hoje, né? Um dia de reivindicação, né, por direitos. E então eu aproveito para comentar da nossa proposta, porque a nossa proposta para esse mês, né, essas quintas temáticas, não é assim uma homenagem ao Dia das Mulheres, mas, além da gente homenagear, na verdade, a gente quer levantar questões que possam ser discutidas, que a gente possa pensar ou repensar a nossa vida, né, diante de algumas situações que a gente vai colocando aqui, não é, nessas temáticas, né, nessas quintas temáticas. Então, nesse dia, né, hoje a gente vai falar sobre o trabalho, e assim, a gente está com um número assim bem misturado, mas se eu for
eu acho que a maioria aqui já são pessoas que já estão aposentadas, não sei, eu não conheço algumas. Deve estar uns 60-40, talvez 40 aposentadas, 60 não, mas é sempre tempo da gente estar entendendo os nossos direitos, né? Entendendo, e mesmo que a gente, quem já está aposentada, mas é bom saber como que anda a situação das mulheres ao redor do mundo, né? Porque é uma coisa interessante que é relacionada ao trabalho das mulheres ao redor do mundo, né? Então, as condições de trabalho delas eram ainda piores que as dos homens à época. A origem da data escolhida para celebrar as mulheres tem algumas explicações históricas. Então, olha só, no Brasil, esse texto diz assim: no Brasil, é muito comum relacionar ao incêndio ocorrido em Nova York no dia 25 de março de 1911, quando 146 trabalhadores morreram, sendo 125 mulheres e 21 homens, na maioria judeus, que trouxe à tona as más condições enfrentadas por mulheres na Revolução Industrial. No entanto, há registros anteriores a esse episódio que trazem referências à reivindicação de mulheres para que houvesse um momento dedicado às suas causas dentro do movimento de trabalhadores. Então, aqui existe várias datas, né, que foram trabalhadas, as mulheres saíram à luta para reivindicar os seus direitos. Uma das datas é 26 de fevereiro de 1909, em Nova York. Cerca de 15 mil mulheres, em 1909, olha, cerca de 15 mil mulheres marcharam nas ruas da cidade por melhores condições de trabalho. Na época, as jornadas para elas poderiam chegar a 16 horas por dia, 6 dias por semana, e não raro incluíam também os domingos. Ali teria sido celebrado pela primeira vez o Dia Nacional da Mulher americano. E aí temos outras situações, e em 1910, a alemã Clara Zetkin propôs em reunião da Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas a criação de uma jornada de manifestações. Não era uma questão específica. Elas queriam, ela não era uma questão de data específica. Ela fez declarações na Internacional Socialista com uma proposta para que houvesse um momento no movimento sindical e socialista dedicado às questões das mulheres. Então, isso aconteceu na Alemanha em 1910. Também, em 1917, houve um marco ainda mais forte daquele que viria a ser o 8 de março. Naquele dia, um grupo de operárias saiu às ruas para se manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Esse movimento seria o pontapé inicial da Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de fevereiro, pelo antigo calendário russo, 8 de março no calendário gregoriano, que os soviéticos adotariam em 1918, e é utilizado pela maioria dos países no mundo de hoje. Então, esse 8 de março, né, a gente pode concluir que o 8 de março, não as reivindicações e as lutas das mulheres, mas o 8 de março veio dessa reivindicação das mulheres operárias da Rússia, né? E a gente pouco ouve falar, né? Eu digo eu, por exemplo,
Eu tenho a impressão de que as mulheres russas são as mulheres mais oprimidas, né? E aí, em 1917, elas já estavam saindo às ruas em marcha por seus direitos. Então, após a Revolução Bolchevique, a data foi oficializada entre os soviéticos com celebração, como celebração da mulher heróica e trabalhadora. Então, a Rússia saiu na frente, né? E aí, esse dia tem uma importância histórica, porque levantou um problema que não foi resolvido até hoje. A desigualdade de gênero permanece até hoje e as condições de trabalho ainda são piores para as mulheres. Já faz mais de 100 anos que isso foi levantado, e é bom a gente continuar reclamando, porque os problemas persistem. Ou seja, temos más notícias. Faz 100 anos que as mulheres estão lutando, mas ainda não chegamos lá, né? A gente ainda está bem aquém daquilo que gostaríamos. Eu li uma matéria na revista Veja dessa semana e veio falando, no caso, sobre as mulheres que são... esqueci agora a palavra, mas assim, as manda-chuva, as poderosas, as topo do topo das empresas, né? E são poucas. E, então, assim, existe de cima abaixo, né? De cima lá, do topo dos topos até aqui. Olá. Oi? A Juliana parece que falou a palavra, o nome. Como é que é, Ju? Ju. CEO. Isso. Aí, são poucas, bem poucas. E aí tinha muitos números, mas eu li a minha revista virtual, eu acabei não marcando. Assim, mas são números assim assustadores, né? E eu li um texto, entre muitos, né, que fala que as mulheres... então, assim, eu li um histórico, tem um texto aqui que fala das mulheres no período colonial, e eu li um texto aqui que ele é bem mais... O autor, ele buscou lá mais atrás, as mulheres trabalhadoras na Grécia Antiga, e ele diz que existe um silêncio dos documentos e a submissão do patriarcado. Então, isso não tem muita história das mulheres na Grécia Antiga, enquanto que dos homens tem muita história, né? E é interessante que, de certa forma, a nossa cultura ela é herdada da Grécia, né? Então, assim, dos helênicos. E as mulheres, elas não têm muitos registros, né, do que elas faziam. E eu li uma coisa, olha só, na sociedade primitiva, o trabalho doméstico exercido pela mulher, na sociedade primitiva, então... Eu falei assim, bom, já houve um tempo em que nós tínhamos igualdade de condição. Na sociedade primitiva, ou seja, tradicionalmente chamada de neolítica e paleolítica. Foi bem lá atrás, viu, gente? Bem lá no começo do mundo. As funções exercidas pela mulher, ela era necessária e importante, tão necessária e importante quanto a atividade masculina de prover alimentos, uma vez que não existiam distinções sociais tão claras como nos dias atuais, e que se produzia para a coletividade. Não havia uma hierarquização social nítida, tal como existiu no século XX, e que, desse modo,
é presente atualmente, até que a troca passou a determinar o que é o trabalho produtivo. Nesse momento, a mulher torna-se inferior ao homem. Então, quando os homens tinham que caçar, as mulheres tinham que catar os frutos, né? Os homens cuidavam da caça e as mulheres cuidavam dos legumes e verduras, vamos dizer assim. A mulher cozinhava, né? Então, o homem também cozinhava, as coisas eram mais, as divisões eram mais igualitárias. Com o aumento da riqueza não foi bom para a gente, viu? Olha só o que aconteceu. Com o aumento da riqueza, as mulheres passaram a se submeter, tornaram-se dependentes, perderam seu prestígio econômico e social, passando o homem a ocupar o lugar mais importante na família e a controlar a propriedade. As mulheres passam a ser vistas como frágeis, necessitando de proteção. Proteção esta que é conseguida através do casamento. Embora continuassem a trabalhar em muitas áreas, tornaram-se marginalizadas. Então, é a nossa condição ainda até hoje, né? E aí esse autor ele diz assim: ao iniciar a busca por documentos e fontes que discorresse sobre as funções exercidas pela mulher no mundo do trabalho na Grécia Antiga, deparei-me com uma imensa dificuldade em encontrá-los, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Esta dificuldade constatou a falta de documentação ou de interesse sobre o tema. Então, devemos nos questionar, né? Na sociedade grega, as mulheres não tinham capacidade para exercer funções no âmbito público ou não tinham acesso aos veículos culturais? Porque os homens foram que criaram todas aquelas maravilhas, né? A democracia e etc., que nós nos beneficiamos disso até hoje. E onde está o trabalho das mulheres nesta época, né? Pelo menos alguns autores que eu andei, alguns textos que eu andei lendo, eles reclamam disso. Desde pequenas, as meninas atenienses tinham brinquedos que se referiam à vida que teriam como adultas, fundamentalmente como mães e donas de casa, dedicadas à costura da lã, ao cuidado dos filhos e ao comando dos escravos domésticos. Quando chegavam à adolescência, as meninas participavam das cerimônias que a preparavam para o casamento, que ocorria quando tinham, pasmem, 12 a 13 anos, passando logo após do matrimônio a posição de dona de casa. Já quando adultas, as mulheres atenienses mais abastadas, de modo geral, viviam reclusas virtualmente dentro do aposento das mulheres das casas de seus maridos. E por aí foi durante muito tempo, né? Os registros antigos dão conta de que as mulheres trabalhavam como amas, vendedoras de ervas, fabricantes de guirlandas, entre outras atividades. Ou seja, elas eram artesãs, né? Trabalhavam mais com o artesanato. Portanto, fica evidente que a educação feminina era para o confinamento à vida privada e a dependência econômica, ao contrário da educação que era direcionada aos rapazes. Esse modelo social patriarcal foi se consolidando com o passar do tempo e, de certa forma, continua até hoje, né? Aí vem a mulher no mundo do trabalho no século XX. A exploração da mulher, que antes era feita pelo marido, já que era sua escrava e dependia dele para tudo, passou, a partir da era industrial,
a ser também feita diretamente pelo capital. Sua entrada no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho significou o rebaixamento do valor da força de trabalho. E é por isso que interessa muito ao capitalista, né? Então, assim, a mulher, ela sempre estava inserida no mundo do trabalho de alguma forma. Por quê? Porque a situação da mulher, a condição da mulher, somente já por ser mulher, ela já está sempre inserida no mundo do trabalho, né? Eu tenho uma experiência interessante, que eu brinquei domingo, né? Eu ia deixar para falar no final, para ver se alguém ia se lembrar de perguntar. Mas olha só, quando eu tinha 5 anos e meio, eu sou a mais velha criada da minha mãe. Na verdade, eu não sou a filha mais velha. Minha mãe teve um primeiro filho e ele nasceu e morreu. E aí, depois, eu, que não sou boba nem nada, falei, eu quero ver como que as coisas funcionam lá fora, né? Aí dei conta, porque penso numa vida ruim das mães daquele tempo, não? E aí eu consegui, né? Além daquela luta dos 3 milhões que a gente passa, eu ainda, depois que eu ainda continuei lutando mais um pouco, sobrevivi e estou aqui. E aí, eu tive outros irmãos, eu tive 2 irmãos que não conseguiram dar conta, né? Então, entre eu e o meu irmão vivo, depois de mim, são 5 anos e meio. E quando esse meu irmão nasceu, nós morávamos num sítio. E aí, eu lembro muito bem, é uma coisa de. É a minha melhora, talvez a única imagem que eu tenho de criancinha. Porque assim, eu não me lembro de muita coisa. Eu lembro de uma vez na praia, e aí outro dia eu estava conversando com a minha mãe, ela falou que foi mesmo, que a minha mãe fez um buraco na areia e me sentou, e eu lembro de eu enterrada na areia, só com o corpinho de fora. Minha mãe falou que eu devia ter uns 3 para 4 anos nessa viagem. Mas quando eu tinha 5 anos e meio, daí meu irmão nasceu. E aí, a minha mãe trocou o meu irmão e pegou a fraldinha de cocô, que era fraldinha de pano, né? Eu acho que a Ju nunca viu isso. Era tipo uma bandana, Ju, era um triângulo. Um triângulo de tecido, tipo uma bandana, então, de algodão, e isso era a fraldinha. E não tinha nem calça plástica, né? Porque o anterior à plástica, né? Para eliminar o xixi. E aí, meu irmão fez cocô, minha mãe trocou meu irmão e pegou a fraldinha e pediu para eu ir no rio lavar, tirar o cocô da fraldinha, no rio que passava perto da casa. E aí, olha, eu lembro que eu já estava trabalhando com 5 anos e meio, porque eu fui lá no Rio lavar a fraldinha do meu irmão, né? Aí eu fico pensando assim, se fosse o contrário, será que a minha mãe ia mandar o meu irmãozinho de 5 anos e meio ir lá no Rio lavar a fraldinha? Né? Agora, deixa eu continuar. Sabe por que essa fraldinha ela é muito marcante para mim? Porque quando eu fui no Rio lavar a fraldinha, aí na volta, eu fui lá, lavei a fraldinha, né? Tirei. E na volta, eu encontrei uma cobra atravessada no caminho. E aí a cobra era uma cobra, não sei, se chama cobra de 2 cabeças. É uma cobra grande, mas ela tem um aspecto, parece que ela tem 2 cabeças. E aí ela estava atravessada, e aí eu peguei e fiquei brincando de pular corda com a cobra. Eu fiquei, mas assim, a cobra ficou lá no chão. Misericórdia. Eu não catei a cobra, eu só fiquei brincando assim, pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá, pula para lá, pula para cá.
E aí eu demorei um tempão, até que a minha mãe me chamou, e aí eu fui para casa. Porque assim, eu estava demorando muito para voltar, porque eu achei uma brincadeirinha legal brincar de pular cobra, no caso, né? Não era pular corda, era pular cobra mesmo. Aqui essa cobra chama cobra cega. E ela não Ah, é. A Juliana até. Ela não faz nada, não morde ninguém, não faz absolutamente nada. Por isso que deixou ela brincar. mas ela é grande, não é uma cobrinha pequenininha, não. É, grossa, grossa sim. E aí eu fiquei lá brincando. Não, não assim, mas é uma cobrinha grossinha, isso mesmo. E aí eu fiquei brincando de pular cobra. Então, assim, voltando à nossa história, né? É, nós estamos inseridas no mundo do trabalho praticamente a partir do nascimento, né? Nasceu, é menina, vamos arrumar um serviço para dar para ela fazer. E assim vai dando as nossas fases na vida, né? No Brasil, olha só, a nossa história aqui, ó. No Brasil, muitas das raízes históricas estão diretamente atribuídas às concepções da doutrina positivista, que foi a corrente política e ideológica que dominou o século XIX. Nessa concepção, as mulheres tinham o dever de formar as estruturas familiares, o seu papel seria, através do seu afeto, estabelecer princípio de amor no berço familiar. As atribuições que essa sociedade encarregou às mulheres levaram-na à responsabilidade de moralizar a família, constituindo na base da estruturação da vida familiar, na qual era exemplo de mãe, esposa e filha, responsável pelo início de educação dos filhos e pela vigilância constante do comportamento masculino. A necessidade de educar as meninas parece ser um dos grandes temas liberais da segunda metade do século XIX. Por que as meninas precisavam ser educadas? Para atender às necessidades, né, do mundo da época. As meninas, elas eram criadas para casar, né? E olha só, sobre o assunto, Marx e Engels destacam que a emancipação da mulher e sua equiparação ao homem são e continuarão sendo impossíveis, enquanto ela permanece excluída do trabalho produtivo social e confinada no trabalho doméstico, que é um trabalho privado. Então, nessa época, não teria mesmo, por mais que elas lutassem, né, não conseguiram, e até hoje a gente ainda não conseguiu uma equiparação ao trabalho do homem. Mas já tivemos vários ganhos, né? Já podemos dizer que já estamos alguns passos à frente de quando as lutas começaram, né? Há tanto tempo atrás. Mas, olha só, nessa nova condição, a partir da década de 70, a mulher pode se apropriar dos veículos culturais que incitam sua emancipação, diferentemente de outrora na sociedade ateniense, que é um objeto de estudo desse autor, onde apenas os homens tinham direito a uma boa educação voltada aos assuntos da cidade. Ao longo da história, diversas correntes filosóficas e religiosas defenderam a dignidade e os direitos da mulher em muitas e diferentes situações. No entanto, o movimento feminista remonta mais propriamente à Revolução Francesa. E a Revolução Francesa aconteceu em 1789, né?
eu estou fazendo assim, apenas um apanhado, né, dos textos que eu li e das coisas que eu achei mais importante. De acordo com Susana Albornoz, que é uma autora que tem um livro que fala sobre. Deixa eu ver o título do livro dela aqui. O livro dela chama Na Condição de Mulher. E ela diz assim: toda a propaganda é construída sobre a afirmação de que o destino normal, entre aspas, da mulher é o casamento e a maternidade. As que decidem outro caminho precisam vencer essas pressões que, ao longo da sua vida, voltarão sob formas disfarçadas. Esse livro, ele é de 85. Daí, se a gente for ver, diz assim, mas aí na década de 80, ainda as coisas estavam muito atrasadas. Hoje em dia, a mulher já tem já tem bastante relevância na sociedade. E aí eu vejo assim, que nós conseguimos realmente bastante relevância na sociedade, né? Nós temos cargos importantes, atuamos na política, na saúde, na tecnologia e em tantas outras coisas, mas cada vez que nós conquistamos algum degrau, é interessante que cada degrau que nós vamos subindo, né, e conquistando mais direitos e avançando nas nossas condições como mulheres trabalhadoras, nós vamos levando junto o que a gente tinha lá atrás. É interessante que a gente não vai deixando. Aí é assim, primeiro nós éramos apenas domésticas, né? Aí depois nós conquistamos o direito de trabalhar fora. Aí nós agregamos. Aí a gente trabalha fora e é doméstica. Aí a gente arrumou filho, aí a gente trabalha fora, cria os filhos e é doméstica. E aí a gente é interessante que a gente sempre vai conseguindo alguma coisa, mas a gente não deixa para trás as outras responsabilidades que nós já tínhamos, né? Então, é interessante que todo mundo comenta sobre todos os autores que eu li, e assim, sempre comentam sobre essa diversidade de atribuições que nós temos, né? Mas não adianta, ninguém consegue se desvincular dessa situação. Então, é interessante que, assim, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que eu fico meio revoltadinha, sabe? Eu tenho um marido. Ainda bem que você lá tem um. Eu tenho um marido. É verdade, ainda bem, né? Como que é? A Noemi falou, ainda bem que você tem um marido, né? Eu tenho um marido, não, tem dois, tem três? Não, eu faço pausa quando eu estou falando, a frase fica entrecortada. Cortada. Então, assim, eu tenho um marido que é o marido, né? Então, faz tarefas da casa, se eu fizer, se eu não fizer, tá tudo bem. Tá, mas sabe como que a gente fala? Meu marido me ajuda. Meu marido me ajuda, mas que danado, meu marido me ajuda. Então, assim, a responsabilidade é minha, entendeu? Nós temos essa visão de que a responsabilidade sempre é nossa. Aí, quando o marido faz alguma coisa, ele é tão bonzinho, ele me ajuda. Viu? Então, assim, nós carregamos tudo isso a vida inteira.
Ainda não conseguimos. E eu li um texto que eu não estou achando agora, que eu tenho tanto papel aqui, que eu achei uma coisa muito interessante, que é assim, nós vivemos, nós no Brasil, né? Nós vivemos numa sociedade que nós consideramos uma sociedade machista, mas é uma sociedade machista criada por nós. Somos nós que criamos os homens dessa sociedade machista. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e se for nordestina, aí é que é machista mesmo. Pense numa mãe machista, é a mãe nordestina. Ainda bem que eu criei meus filhos de origem nordestina, mas eu criei aqui em São Paulo, saindo para trabalhar e deixando o serviço para eles fazerem. Minhas noras já ganharam, já lucraram um pouquinho, entenderam? Então, porque assim, meus filhos já lavam, passam e cozinham sem estar ajudando a mulher dele, porque é responsabilidade deles também. Lau, e é bem interessante isso você falar, essa questão que a mãe cria assim, que a própria mulher acaba ajudando a criar o filho assim, e acaba aparecendo de novo só o nome da mulher de novo, né? Você não fala, né? O casal, os pais criam, né? Mas, assim, é interessante que a gente ouve por aí e vai dizer até que às vezes até nós já falamos comentários do tipo assim, e você acha, na casa dele, na casa deles, quem faz tudo é ele. Ela não ajuda em nada, não. Ela não faz nada, não. Com um tom de crítica para essa esposa que supostamente não faz o serviço. Então, assim, primeiro que já está fake e está fazendo uma fofoca, mas segundo, segundo que é aquele tom assim, né? Você acha que ela faz alguma coisa? Aí, quando a mulher também faz menos, digamos assim, não faz. Ela é relaxada, ela é folgada, tem que ser sortuda, porque o marido faz tudo, né? E tá, também eles levantam. Então, tem tudo isso. E eu queria falar uma outra coisa que eu esqueci, acho que eu vou deixar a Tamires falar primeiro, que eu acho que eu esqueci. Deixa a Tamires falar e você fica lembrando. Vai, Tamires, fala. Não, é interessante porque também o homem, quando ele casa esperando que a mulher reproduza o que a mãe dele fazia, né? Então, tipo assim, ele quer que a... Nossa, mas a minha mãe, ela... Ai, calma aí, levantei a mãozinha de novo. A minha mãe, ela fazia tudo para mim, ela lavava minha roupa, ela limpava a casa, por que agora eu tenho que começar a fazer as coisas também? Então, o homem já espera também que a mulher reproduza o comportamento que a mãe dele tinha, né? E a mulher, muitas vezes, acaba sofrendo com isso, porque ela se vê na obrigação de fazer as coisas, porque minha mãe fazia, ou então a sogra fala, olha, meu filho gosta de que faça assim, meu filho gosta que faça assado, né? Eu já vi muito caso, eu não sou casada, mas eu já vi muita gente falando isso, porque meu filhinho, olha, a comida pro meu filhinho tem que ser feita de tal jeito, né? E a mulher acaba sofrendo com isso duas vezes. Olá, lembrei, eu ia comentar que você falou, né, que a gente vem ganhando alguns direitos, mas sempre com as atribuições antes, a gente não vai perdendo as atribuições de antes, né? Então, assim, a mulher, sei lá, você falou várias datas, eu não vou lembrar de cabeça, quando que a mulher ganhou o direito de trabalhar fora, ter um registro em carteira, ainda que não sejam as coisas de maneira que até o pastor pregou, domingo retrasado, que eu me senti muito representada, né, com ele pregando, foi muito emocionante, achei muito bonito. Principalmente quando um homem está falando, né, e sabendo que é da parte de Deus, eu me senti muito representada. Mas o pastor Claudinei, ele sabe botar a gente para cima. Então, assim, nós ganhamos, a mulher ganhou o direito de trabalhar, mas eu acho que, principalmente nós, mulheres, precisamos abrir a mente para uma coisa. Nós temos o direito de trabalhar, mas aquela mulher que o combinado com ela dentro da casa dela, do marido dela, é não trabalhar, entendeu? Ela
Ela é uma mulher forte, digna, e assim, porque às vezes também a gente tem comentário, por que não vai trabalhar? Como se também já não estivesse colaborando com a família, com o trabalho que o marido faz, ela estando dentro de casa. Então, eu acho que a gente ganhou o direito de trabalhar, a gente não ganhou a obrigação de trabalhar. Eu acho que é importante falar isso, porque senão nós, mulheres mesmo, a gente acaba, por muitas vezes, diminuindo aquela que ficou sempre em casa. E isso daí, hoje em dia, até hoje em dia, tem mulheres que ficam só em casa, e não é porque o marido não deixa trabalhar, às vezes é um momento da família que é um combinado do casal, né? Então, ela pode, naquele momento foi um combinado, e às vezes as nossas falas acabam diminuindo essas mulheres, que são tão valorosas quanto as que trabalham fora. Mas, na verdade, Ju, eu estou vendo que você está com a mão levantada, já vou. Mas, assim, o mundo do trabalho, a proposta da gente pensar no mundo do trabalho, não esse mundo do trabalho, a gente está discutindo aqui a gente que trabalha fora e trabalha em casa. Por quê? O trabalho de casa é tão árduo e tão desgastante quanto o trabalho da rua, né? E é sem fim, assim, né? E o trabalho de casa é um trabalho que deve ser valorizado. Então, assim, eu nunca pergunto para uma mulher, você trabalha? Porque ela trabalha. Aí eu falo, quando eu pergunto para uma mulher, você trabalha só em casa ou você trabalha em casa e na rua? Né? Porque, assim, é horrível você perguntar para uma mulher, você trabalha ou fica só em casa? Como se ela ficasse só em casa, comendo e dormindo. Não, quanto a isso, eu tenho bastante, assim, isso é uma coisa que eu já trago de muito tempo, sabe? Você trabalha fora ou trabalha só em casa? Porque, gente, o trabalho de casa é triste, e eu não vou dizer para você que eu desvalorizo, não, viu? Eu admiro. Eu não tenho paciência de trabalhar em casa. Eu tenho paciência de trabalhar na rua. Mas eu admiro quem tem paciência de trabalhar só em casa. A Ju vai falar? Fala, Ju. Vou. Eu acho que o que a Lau está falando é exatamente isso. Os dois são trabalhos, né? Deixa eu ver se não vai ligar meu... Não deu. Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. E eu acho que a diferença dos dois trabalhos é que não nos deram o direito ainda de que o trabalho doméstico seja remunerado. Porque se é trabalho igual, deveria ter uma remuneração, concorda? Ou pelo menos uma diminuição na jornada do trabalho da rua, mas deveria ter uma remuneração. Tem um artigo que eu estava lendo, depois eu posso mandar, que ele fala que se a gente calculasse todo o trabalho doméstico que não remunerado que as mulheres fazem, o quanto que isso representaria em dinheiro, né? E é uma coisa incalculável, a riqueza que a gente produz dentro de casa. Porque para o homem estar bonitinho lá na fábrica e tudo mais, alguém cozinhou para ele, alguém passou a roupa dele, ou lavou, ou alguém comprou o sabão em pó para poder lavar a roupa dele. E esse trabalho é um trabalho, é que a gente não se dá conta, porque eu acho que uma das coisas também que tem, a Lau retomou bastante isso, né? Foi um planejamento para que as mulheres ficassem em casa. Eu concordo com a Maribel, acho que assim, quem quer escolher ficar só no trabalho de casa tem todo o direito, acho que não é essa a questão. Mas deveria ter um salário, acho que aí deveria ter um salário por esse trabalho, porque é um valor, sabe? Tem um valor para a sociedade como um todo. Igual você cuidar de uma criança. Não tem um valor você educar uma criança em casa, gastar tempo levando no médico, comprando comida, fazendo comida. É um trabalho também. E aí, assim, o duro é que às vezes a gente, enquanto mulher, e aí vem uma carga mesmo, porque é o que a Lau falou, existe propaganda para isso, para a gente entender que isso não é um trabalho, que isso é você demonstrando amor, que isso é, se você não fizer bem, você não gosta muito do seu marido ou não gosta muito do seu filho, você não foi dedicado o suficiente,
você não está cumprindo o seu papel enquanto mulher. Existe propaganda para a gente pensar isso, sabe? É só pensar comercial de margarina, né? E então isso está na nossa cabeça de que a gente está fazendo um serviço que a gente faz melhor do que o homem. Já ouvi muita mulher falando também, vou lavar a louça porque eu lavo mais rápido. Eu falo às vezes, vou lavar a louça porque eu lavo mais rápido, você demora demais do jeito que você faz. E aí porque a gente é incutido que a gente sabe fazer melhor desde os 5 anos, né, Lau? A gente sabe fazer melhor por quê? Porque a gente começou antes, a treinar antes, né? Então, é isso um pouco. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com as propagandas que a gente consome, né? E aí é porque a gente se cobra daí. Poxa vida, não tô dando conta, não tô... Porque, por exemplo, eu sei de um livro que eu nunca li, mas que eu cito, que tem aquele livro das 5 linguagens do amor, né? E eu sei que uma das linguagens é o serviço. Então, por exemplo, para a mulher, é muito cobrado que, bote uma mesa bonita para o seu marido, olha como você vai estar demonstrando que você ama ele, ou para o seu filho, né? E é um trabalho, né? Apesar de ser um serviço, é um trabalho doméstico. Então, assim, eu acho que é isso, a gente não computa na nossa jornada de trabalho as horas do trabalho doméstico. Se a gente computasse, a média, se eu não me engano, tem um estudo também que as mulheres fazem, se eu não me engano, 4 horas a mais de trabalho doméstico, na média, mais do que os homens, por semana, se eu não me engano. Olha aí, tá vendo? Mesmo que eles estejam trabalhando, fazendo o trabalho doméstico, a gente sempre vai estar ganhando. Mais, é bem mais. Quem começou a falar? Mas é isso, gente. Gente, então, olha só. Eu achei interessante, porque quando as mulheres, quando deram, né, a permissão para a gente trabalhar fora, aí os trabalhos eram sempre envolvidos com cuidados, né? Então, as mulheres foram ser enfermeiras, professoras, que tem a ver com cuidado de gente, cuidar de criança, né? Então, foram esses os trabalhos mais importantes no começo, né? Hoje em dia que a gente está fazendo outras coisas que os homens fazem também, né? Mas ficou até, né, que a profissão de professora não é uma profissão que tenha tanta... nem sei qual é a palavra certa. Você trabalha ou você é só professora, Lau? Não, então, né? Meu aluno falou assim, professora, você trabalha ou você só dá aula? Eu falei assim, menino, pois é. Eu tenho tanto trabalho com você, você ainda pergunta se eu trabalho ou só dou aula? Eu sempre falo assim, gente, eu não dou aula. Eu sempre falo, eu não dou aula, minha aula é paga, eu cobro pela aula, pelo trabalho que eu faço. Então, eu não dou aula, a aula não é dada, não é doada, não é dada. Eu cobro por esse tempo que eu fico aqui. Então, eu não dou aula, não. Eu falo para ele, eu não dou aula, eu recebo pela aula pelo horário que eu trabalho com vocês. Então, é muito interessante essas discussões. Na verdade, é um levantamento de temas para a gente discutir, né? O que a gente tem feito, como a gente tem feito, e cada um... eu acho assim que uma coisa que é importante na vida da gente é a gente se sentir feliz com aquilo que está fazendo, né? Porque para a gente ficar só trabalhando em casa e mal-humorada, reclamando, o marido chega e você fala assim, porque eu só tenho que fazer isso? Ou então a gente sai para trabalhar, porque a gente adora trabalhar fora, e aí a gente chega em casa e começa a reclamar porque eu tenho que trabalhar fora, porque eu tenho que trabalhar em casa. Eu acho assim que a gente tem que achar tempo para cada coisa, não se cobrar demais, que a gente tem uma mania de se cobrar demais, né? A gente se cobra, então
nós precisamos ficar atentas a não estar nos cobrando pelo que não está feito, pelo que não conseguiu, e porque a casa de fulana é linda, maravilhosa, porque isso, porque aquilo, porque um tem, porque o outro não tem, porque tem tempo, porque não tem tempo. Nós precisamos nos organizarmos de modo que dê tempo para tudo, ou se não dê tempo para tudo, como dizem, eu tenho uma amiga que ela fala assim, quando eu quero sair, não quero nem saber se tem louça na pia, porque a louça não vai sair. A louça não vai sair gritando atrás de mim que está suja. E é isso mesmo. Fala, Maribel. Não, eu só queria falar que... Ai, meu Deus, esqueci de novo o que eu ia falar. Está precisando de um neurologista? Eu acho que eu estou precisando, é porque a cabeça da gente trabalha tanto. Eu só queria falar que existe essa lenda, não sei se você ia falar ou não, mas existe uma lenda que nós, mulheres mesmo, damos corda para essa lenda, de que a mulher trabalha fora e que ela aguenta o serviço de fora e de dentro de casa. Isso é uma mentira. A gente não aguenta, porque se a gente aguentasse, a gente conseguiria dormir 8 horas por dia, a gente conseguiria não ficar cansada, estressada, entendeu? A gente ia conseguir ficar plena. E nós não podemos ficar plenas. Então, a gente não aguenta. A gente finge que aguenta ou faz. Mas isso não é aguentar, gente. Isso não é aguentar. Então, assim, como é que vocês... Não, eu não aguento. Eu não aguento. Se eu não aguentar, eu vou dormir com a louça, eu vou me dar o prazer de dormir com a louça suja. Vai ficar suja. Então, se a gente aguentasse e tivesse tempo para tudo, a gente tinha nossa roupa sempre lavada, sempre passada, a pia sempre limpa, comida guardada na geladeira, pronta. E a gente calma, assim, com aquele semblante, sabe? A gente tinha horário para fazer a unha, para tudo isso. Então, a gente não dá conta. conta. Noemi. Quero fazer uma colocação polêmica. Bom, primeiro quero falar para a Juliana, não leu a Chega a Linguagem do Amor, posso te mandar o livro virtual aí que eu tenho, se você quiser. Eu também tenho. Eu quero. Tá, eu vou mandar para você. É muito bom. E aí a colocação que eu quero fazer é a seguinte, quando ela começou a falar, as mulheres prepararam para isso, prepararam para aquilo, preparada para aquilo. Aí me veio à mente que ela falou, eu li isso, li aquilo. Eu também li, achei muito bom uma colocação assim, 50%, e é mais do que isso, 50% do mundo são mulheres. Os outros 50% são os homens que as mulheres criaram. Isso. Então, do que é que a gente está reclamando? A polêmica é como a gente faz de político. Esse político não presta, é uma porcaria. Ele desceu de Marte ou nós colocamos ele na política? É exatamente o que nós fazemos em relação à nossa organização, à nossa vida, ao nosso Estado. Esses 100 anos que brigaram lá, nós criamos essas gerações que reproduziram aquela mesma coisa. 50% são mulheres, 50% são os homens que as mulheres criaram. Então, parece que nós estamos enxugando gelo. Então, na verdade, você tem razão, a gente tem que abrir os olhos, né? E assim, eu já criei, você já criou, mas tem outros que ainda estão criando, ainda vão criar, e para a gente pensar bem o que a gente está criando, que filhos que a gente está colocando no mundo. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Queria só comentar, eu acho que concordo com a Noemi mesmo, acho que a gente tem que criar consciência, mas eu acho também que a gente tem que lembrar, talvez até do que a Tamires comentou semana passada, tem mulher que para permanecer nessa vida só doméstica e tudo mais, ela pode estar sofrendo violência, inclusive, né? E então
também existe essa, eu acho que, né, muito mais antes, acho que hoje é menos, assim, por, tipo, você tem que ficar em casa, você tem que fazer isso. Talvez a violência mais, né, de ouvir isso, né, violência psicológica, né, mas às vezes até física, não sei, né, mas enfim, pra gente pensar também. Não, ainda tem muita gente, ainda tem muitas mulheres que não trabalham porque não é porque não querem, é porque não podem, não deixam, né? Elas só podem ficar em casa e por questões de marido ciumento e etc. E, né, e nessas situações. Olá, e o jeito também que são criadas as próprias mulheres, né? É muito estrutural isso, né? Muita coisa do que a gente passa ainda é o que nós aprendemos e vai passando, e a maioria das coisas que a gente aprende o quê? Vendo, a gente não aprende de ouvir, não é? E a gente acaba reproduzindo também, né? Então, assim, uma coisa assim, só que eu estava pensando muito esses tempos aqui, porque assim, a extensão desse debate, dessas conversas que a gente está tendo esse mês, ela é muito grande. A gente deveria estar se encontrando assim toda semana para o resto da vida e não ia ter fim os debates. Mas eu acho que uma coisa que, na minha opinião, que a gente deve pontuar bem, assim, que a gente deve sair mesmo, assim, de todos os debates, ainda não foram feitos todos, é da gente nem se cobrar tanto e nem cobrar a amiga, sabe? A amiga que é as outras, a outra, porque o que a gente às vezes reclama é justamente o que amanhã depois a gente está falando, eu estou falando da Laudeci, eu estou pensando, às vezes não estou nem falando, mas eu pensei. Então, essa cobrança que gera muita coisa do que a Tamires falou semana passada, isso é uma coisa que desgasta muita gente. A gente brincou agora de pia dormir suja. Quantas mulheres falam assim, não, eu não consigo dormir com a pia suja? Entendeu? Não consigo ver isso. E assim, às vezes, talvez, por um lado é muito legal se você está dando conta, mas e daí também? Se não, né, se não der, como a Laudeci falou. Então, a gente precisa refletir, primeiro na nossa vida, essa questão da gente estar se cobrando tanto. Porque quando a gente se cobra tanto, Tamires, eu posso estar falando alguma coisa errada, acho que estou entrando na sua área, mas quando a gente se cobra tanto assim, a gente também está permitindo que o outro possa nos cobrar tanto. Então, eu acho que é uma das primeiras coisas que talvez a gente precisaria abrir a mente. A Tamires não quer falar nada. Boa. Meu pai não consegue. Achei que a Noemi estava com a mão levantada, achei que não, ela não tirou a mão. Não, eu acho que faz sentido mesmo isso que a Maribel falou, nesse sentido da cobrança, né? A gente tem aquele negócio de super mulher, né? Que eu falei semana passada. Tem que ser a super mulher. Só que a gente não percebe o quanto isso deixa as mulheres sobrecarregadas, porque a gente não vê os bastidores, né? A gente vê aquela mulher, nossa, deu conta de tudo, e cuida da casa, e cuida da aparência, cuida do marido, trabalha fora. E a gente não se dá conta de quanto essa mulher é sobrecarregada por causa disso, né? Que nem você falou no começo. Foi atribuída a função do trabalho fora de casa, mas não foram tiradas outras funções, né? A gente continua sendo a maior provedora dentro da casa no sentido de cuidar de tudo, né? Então, para o homem ficou simplesmente a pessoa, ele me ajuda, né? É sempre assim, não, ele me ajuda, né? Que bonitinho. Não, ele lava a louça, sabe? Tipo, o básico, né? Algo que deveria ser o básico, a gente acha que é muito. Nossa, que homem! Gente, ele ajuda ela em casa, sendo que não é o ajudar, é a obrigação dele também, né? Mas, sabe, gente, eu, assim, depois de... Eu completei 43 anos de casada, né, em janeiro, e 36 anos de trabalho. E, então, nesse tempo, eu passei por muita coisa, né? Então, assim, graças a Deus eu evoluí muito. Mas eu falo das minhas experiências. Eu fui aluna, mãe de criança pequena,
dona de casa e trabalhei fora. Então, assim, eu tinha criança pequena, eu trabalhava fora o dia inteiro, eu cuidava da casa de certa forma, e saía para a faculdade, eu ia para a faculdade, eu fazia faculdade de noite, eu chegava da faculdade meia-noite, e no outro dia, 6 horas da manhã, eu estava de pé, porque 7 horas eu tinha que estar na escola, trabalhando, né? Aí já foi trabalhando. E meus 2 filhos mais velhos, eu criei estudando. Eu fiz curso de magistério. Quando eu entrei no magistério, eu tinha minhas 2 crianças pequenas. E eu criei assim, eu não tinha parente, né? Eu sempre fui sozinha, no sentido dos parentes por perto, nunca tive. Então, eu me virava, arrumava gente para cuidar e saía para trabalhar. Tinha dia que eu deixava uma moça em casa, quando eu chegava, ela dizia assim: amanhã não venho mais. Tinha dia que não falava nada. Aí eu tinha uma que ficava uma semana, uma que ficava um mês. Quando passava 2, 3 meses, eu já estava achando que, nossa, meu Deus do céu, já bati todos. A que mais ficou comigo bateu todos os recordes, demorou 6 meses naquela época, né? Então, assim, eu sempre fui nessa luta, né? Então, eu trabalhei, estudei, cuidei da casa. É lógico que eu não fiz tudo perfeito, mas no final das contas, até que ficou mais ou menos, mais para mais do que para menos. E com o passar do tempo, eu fui aprendendo a me cobrar menos e a esperar que os outros também façam as coisas, porque, como já foi dito aqui, muitas vezes a gente sai abraçando tudo, achando que é a gente que vai dar conta. O meu marido, toda a vida, ele não lavou louça, toda a vida ele não me ajudou, né? Ele começou a fazer as coisas muito quando eu fui largando. Não, não é tudo não é minha obrigação. Mas no começo eu tinha aquela cabeça nordestina de que não, eu tenho que dar conta, eu vou trabalhar fora, eu vou trabalhar em casa, eu vou estudar. Eu passei noites fazendo trabalho de escola, e quando foi 5 horas da manhã que eu terminei, aí eu fui tomar um banho, fazer mamadeira para as crianças e sair para a escola, que eu estava estudando ainda. Então, assim, e depois, quando chegava em casa, cuidar da casa, fazer janta, e a vida foi. Aí, com o passar do tempo, eu fui aprendendo a não me cobrar tanto. Mas quando eu fui aprender a não me cobrar tanto, eu já estava quase aposentando, viu? Aí, Maribel, você tem esperança, então? Eu chego lá. Mas o duro, gente, que eu estou numa geração que vai se aposentar com que idade? Me explica. Passado, então, porque se eu for ter essa consciência, quando eu estiver me aposentando, vai ser com o quê? 70 anos? 80? Se eu estiver viva. Hoje em dia, eu estou bem assim, faço se quiser. Mas, assim, agora, gente, é interessante. O meu marido é dos poucos homens que eu conheço. O meu marido, ele é 110% a favor da mulher que trabalha fora. Eu nunca vi um negócio desse. Então, trabalhou fora, então tá liberado, está tudo liberado, tudo pode, viu? Aí, outro dia eu estava saindo para ir trabalhar, e aí ele desceu para abrir o portão para mim, aí eu peguei e brinquei, né? Eu falei assim: não tem a mulher trabalhando fora, não saia para trabalhar fora, não, para ver se o marido desce para abrir o portão às 6h30 da manhã. Aí ele falou assim: vai querer que eu abra o portão para você sair para bater perna? Mas, assim, eu tenho essa tranquilidade, né? Mas não foi sempre assim, gente. Eu estou agora vivendo assim, no auge, né? Da minha carreira como mulher, né? Da minha carreira de mulher. Mas a vida é difícil em algumas situações, né? A gente tem sempre que ter discernimento, sabedoria, ponderação, né? E não se cobrar tanto. Aprende a não se cobrar tanto.
Aí, Ed, você não gostaria de colocar alguma coisa das suas experiências, da sua vida? Olha, acho que eu não tenho nada a acrescentar. Vocês já falaram tudo que a gente precisaria ouvir no assunto. Mas eu penso assim, que a mulher, ela é submissa ao marido. Foi o meu caso. E eu fazendo assim, eu creio que, eu sou professora também, mas dei aula só uns 6 meses, só fiquei em casa cuidando de criança, da casa, do marido, então eu sou aquela mulher à moda antiga. E me senti muito feliz, porque com isso eu fiz a PEC, então eu acredito que tudo que vem à nossa mão, se você fizer para o Senhor, fica alegre, fica leve, e eu sou contente em toda e qualquer situação, e aplaudo você, viu, Laudeci? Todas aí, viu? Obrigada, obrigada. Gente, olha só, para a gente concluir, vamos ver algumas profissões na Bíblia, fazer uma brincadeira aqui, um jogo. Na verdade, eu não vou falar de Bíblia, não, né? Vou deixar a parte da Bíblia para o pastor falar domingo, que ele anda falando sobre as mulheres da Bíblia. E a pregação de domingo foi muito legal, porque aquela mulher é uma mulher que não é muito falada, né? A gente não comenta muito sobre aquele texto. E vamos lá. Vão se lembrando aí das mulheres da Bíblia. Quem é a primeira doméstica citada na Bíblia? Eita! Eva? Eva, não. Ah, não sei. Quem lembra quem foi a primeira doméstica citada na Bíblia? Pelo menos foi a que eu achei. É a escrava de Sara, né? Ahá! H. Muito bem, Ju. Quem foi pastora? Essa tá fácil. Raquel, Raquel. Quem foi você juiz? perguntou você falou doméstica, eu nunca ia chegar em escrava chamada de doméstica. A Juliana chutou a mão. Então eu imaginei dona do lar, alguma coisa assim, não. Não, empregada doméstica. E quem foi juíza? Débora. Vou parar. Quem exerceu a profissão mais antiga da humanidade? Não dizem? Eu vou parar de falar, senão sou eu. Eva, quer ser mãe, a profissão mais antiga é ser mãe. Ah, a prostituição que ela quer falar. Não dizem que a prostituta é a profissão mais antiga da humanidade? Não sabia dessa, Ju? Sabia. Raabe. Quem foi colheitadeira? Ruth. Ruth. Acertei uma, hein? Agora, vamos para o Novo Testamento. Colheitadeira é boa. Porque ela colhia, colheitadeira. Aí quando eu estava olhando isso, eu falei assim, eita, hoje não tinha jeito não, porque hoje em dia as colheitadeiras são mecânicas. Ela não ia conseguir marido na colheita desse jeito. Sem chance. Sem chance. Quais são as profissões que vocês lembram do Novo Testamento? Agora, do Novo Testamento está fácil. Não está fácil, não. Cobrador de impostos. Não, de mulher. Ah, mulher. Mulher, só mulher.
Quem vem na cara é Lídia, né? Prostituta. Lídia, vendedora de Lídia. púrpura, vendedora, Dorcas, costureira, e aí vai. Costureira. Quem se lembra dessa palavra? Febe. Paulo cita Febe em Romanos 16:1. Ela era o quê? Fazedora de tenda junto com o marido, né? Não. Quem Mas que quando era acabar com fazedora o bolo é a de tenda? Bíblia, que eu não estou sabendo nada. Quem que era fazedora de tenda? Junto com o marido? Priscila Esqueci o e nome. Priscila. Ah, Priscila e Áquila, verdade. Priscila e Febe, Áquila. esqueci. Febe, eu Febe. esqueci. Diaconisa, né? Ela vivia para servir as pessoas. Quem se lembra desses dois nomes que eu não tive filhas, né, gêmeas, porque eu queria colocar o nome? Trifina e Trifosa. Se eu tivesse filhas gêmeas, né, aí eu teria colocado esses nomes, Trifina Graças e a Trifosa. Deus, hein? Não, ela... Misericórdia. Como Trifena e Trifosa são citadas por Paulo lá em Romanos? Não lembro. Elas exerciam O ofício. que ofício? Não, tudo bem, mas assim, a Bíblia fala que elas faziam um trabalho árduo, né? O Paulo cita trabalho árduo para Trifena, Trifosa, para Maria. Tinha uma Maria que ela trabalhava, ó. Eu falo, meu Deus, as mulheres já se desdobram em 3. Quando Paulo diz que ela tinha um trabalho árduo, Pronto. lavava, passava, cozinhava, atendia às necessidades dos missionários, abria a igreja, varria o templo, botava a florzinha no vasinho. Isso mesmo. Eu fico pensando nisso, né? Então, com essa brincadeira, né, eu estou concluindo a minha fala, não esquecendo de todas as mulheres do Novo Testamento que foram tão importantes. Às vezes eu fico pensando, né, que as mulheres que serviram a Jesus, né, que trabalhavam, que ajudaram no ministério, e eu fico pensando, puxa, e olha que as mulheres daquela época não eram assim, né, tão para frente, vamos dizer assim, que nem a gente hoje, né? E elas, dentro daquela cultura delas, elas foram importantes, elas trabalharam, elas se destacaram, né? Então, assim, sempre, né, o trabalho da mulher sempre vai ser importante, sempre vai ter alguém se destacando, e que sejamos nós, né, também a nos destacarmos nas nossas funções e nas nossas atribuições. Então, aqui, quem eu conheço? Nós temos aqui várias professoras, nós temos a Noemi é professora, a Iede é professora, a Maribel é professora, eu sou professora, a Tamires é psicóloga, a Marli é manicure das boas, a Juliana é advogada, a Bernadette antigamente chamava assistente social, né? Mas agora é serviço social, não sei. Mas é assistente social. Aí eu não consigo ver as outras. Quem mais que está aqui? A Silmar. Silmar, eu não sei qual é a sua profissão. Eu também fui professora. Ah, professora. Mas não diga que você só fica em casa, não, porque você trabalha muito em casa.
Pois é. Eu trabalhei como professora durante 3 anos só, aí eu fui trabalhar no presídio. Ah, Fiquei lá 5 anos, não presa, tá? lá você trabalhou de professora também? Não. Trabalhei na Não. parte administrativa. Ah, tá. É porque no presídio também tem aula. Quem mais que eu não estou vendo? Tem mais alguém que eu não estou vendo? Então, somos nós. Então, muito bem. Quem vai concluir, Juliana ou Maribel? Eu. Muito obrigada aí por você ter compartilhado isso com a gente. Eu penso assim, que sempre que a gente puder, a gente tiver condições de nos encontrar de maneira mais informal possível para a gente bater esse papo, é sempre muito bom, né? Esse diálogo, a gente vai abrindo a nossa mente, a gente vai aprendendo mais. Eu acho que tem muita coisa que eu achava diferente desse assunto mesmo, e hoje Deus abriu assim a minha mente, de conversando com o outro. Então a gente tem que estar sempre com essa vontade de aprender, com essa vontade com essa disposição de mudar, para que a gente possa fazer a diferença, independente da nossa idade, independente de que lugar a gente está. Eu acho que a fala da IED é uma coisa muito importante, sabe? Então, assim, são mulheres que trabalharam em casa, que ficaram em casa. Minha mãe é uma mulher que ficou em casa, que ela fez muita coisa para fora também, porque ela fazia lá Maria Mole para vender, geladinho, que uns falam chup-chup, sei lá o quê. Meus irmãos saíam com isopor e ia vender na porta da escola, sabe? Então, minha mãe trabalhou muito, muito mesmo dentro de casa, demais mesmo. E então, assim, é muito importante essa reunião, esse momento nosso. Eu me sinto muito, muito feliz mesmo, assim, da gente ter esse momento. Então, eu quero agradecer a Laudeci, a todos que colaboraram com uma fala, a todos que estiveram aqui ouvindo, e vamos que vamos. Semana que vem, aí nós vamos ter aí a Juliana falando, né, Ju? Sobre o que mesmo, Ju? Fala o nome bonito que é. Esqueceu? Eu preciso ler. Não, É um nome chique. É um nome chique. Peraí que eu vou ver. Agora nós vamos ter que falar. Agora, peraí. A mulher e os desafios socioculturais. Tá? O nome é chique. Tá? Pense em perguntas sobre o nome. Pergunta. Tá. Lição de casa. E eu estarei aí no penúltimo dia falando sobre mãe solo. Que Deus continue nos ajudando, que nós possamos ajudar as outras amigas aí, as pessoas, mulheres que estão em volta da gente. Eu acho que é uma das principais coisas, a gente está ajudando aquelas que estão em volta da gente. Às vezes desanimadas por não estar sendo valorizada no trabalho, às vezes com uma depressão, com um problema psicológico, como a Tamires falou semana passada. Então, isso é para nos dar mais ferramentas, para a gente ser bênção na vida das outras mulheres. E vamos orar? Vamos? Senhor Deus eterno Pai, nós agradecemos, Paizinho, por esse momento, por esse bate-papo, por essa reflexão. Muito obrigada, Senhor Deus, por esse espaço, Paizinho, que é o Senhor que está nos dando, Senhor Deus. Que isso faça diferença nas nossas vidas e que possa fazer diferença na vida daqueles que convivem com a gente também. Muito obrigada por tudo, abençoe a nossa noite, nosso descanso, nosso resto de semana. Em nome de Jesus que nós oramos, amém.